cada 10 mulheres utiliza o salto alto pelo menos 3 vezes na semana, segundo a Associação Americana de Osteopatia. Mas a elegância que o calçado traz à postura pode resultar em algumas complicações quando usado em excesso, como o surgimento de calos, a deformação dos pés e problema nos dedos. O Instante Saúde traz algumas dicas de como continuar elegante sem abandonar a peça e, mais importante, sem comprometer a saúde do seu corpo. O uso constante do salto alto está associado ao desenvolvimento de alguns problemas no pé dessas mulheres que fazem uso principalmente por longos períodos. Tem problemas posturais e consequências desse uso contínuo. O principal dele, e o primeiro que pode começar a aparecer, é sobrecarga no antepé, que é a parte da frente do pé, onde a parte da frente do pé, que é chamada de antepé, fica apontada para baixo, e a parte de trás do pé, que é chamada de retropé, fica apontada para cima. Grosseiramente falando, é o pé apontado para baixo, que é a posição que fica dentro do salto alto. E quando isso é mantido por um longo período, e é o que acaba acontecendo com as mulheres que usam salto alto por muito tempo, diariamente, as articulações do pé e do tornozelo acabam se mantendo rígidas nessa situação. Uma outra consequência, por conta desse posicionamento vicioso do pé e do tornozelo, é que com a marcha sobrecarregando a parte da frente do pé, que é o que acontece quando o pé está apontado para baixo, a carga do peso da mulher, que tem que ser dividido entre a parte de trás do pé, o retropé, e a parte da frente, que é o antepé, começa a ficar muito mais concentrada na parte da frente do pé. Por conta da conformação dos sapatos de salto alto, que de uma forma geral eles tendem a levar a parte da frente do sapato, ele tem uma conformação mais fina, ou seja, vai achatando a parte da frente do pé da mulher. E isso acaba levando ao desenvolvimento de algumas alterações dos dedos dessa paciente. E a principal delas, e a mais comum, é o desenvolvimento do que é conhecido popularmente como joanete, mas pode levar também a algumas alterações dos dedos menores do pé, como alterações de dedos em garras, e que isso também atrapalha bastante a qualidade de vida, a marcha, e leva a sintomas importantes para esse tipo de paciente. Se a musculatura não está contraindo de forma eficiente, obviamente o sangue não vai ser bombeado de forma eficiente para voltar para o coração e circular. E o que acaba acontecendo é o que a gente chama de estase venosa, ou seja, esse sangue acaba se acumulando nas extremidades, podendo levar aí à formação de edema, e isso de certa forma acaba sobrecarregando o sistema venoso periférico e em última análise é o que leva a mulher a predispor um pouco mais à formação de varizes nos membros inferiores. Obviamente que em medicina, sempre que a gente considera o tratamento de qualquer doença, a gente, em primeira instância, tem que pensar o que está levando aquela doença a acontecer. Então, se a doença gerada foi causada pelo uso crônico do salto alto, então o primeiro raciocínio óbvio é a gente levar a crer que tem que eliminar o uso de salto alto. É óbvio que na prática clínica é difícil a gente considerar isso de forma eficiente, você eliminar o salto alto da vida de uma mulher que usa isso no dia a dia, pelos vários motivos, mas de certa forma a gente tem que pelo menos minimizar isso. Então, é óbvio que a gente vai ter que, o primeiro ponto é diminuir de forma importante, o máximo possível, que a gente conseguir o uso do salto alto. Em segunda instância, a gente vai levar o tratamento de acordo com a patologia existente. A gente sabe que tem algumas formas da gente prevenir, que é a realização de alongamentos frequentes das articulações de pé e tornozelo. Se a gente tem um acometimento de dor no antepé causado pela sobrecarga, que são as metatarsalgias, existe uma infinidade de tipos de metatarsalgia diferentes que são tratadas particularmente de acordo com o tipo. Mas, em última análise, a gente tem que levar a eliminar o fator causal, que é a sobrecarga naquela região. Eliminando o sapato alto, e existem algumas palmilhas e alguns calçados que ajudam a melhorar esse tipo de problema. Tentar utilizar ao longo do dia, se possível, dentro da atividade da mulher, se ela passa algumas horas, por exemplo, sentada, que ela tente retirar esse tipo de calçado para que o pé fique numa posição mais anatômica, numa posição fisiológica, diminuindo a chance de evolução para alterações posturais dessas articulações. Para não descer do salto, basta ter consciência e cuidado para não cair no caso de uso excessivo. Agora que conhece as ameaças e sabe como evitá-las, é só colocar o melhor salto no pé e aproveitar o charme e elegância que o calçado pode trazer ao seu look.